Bom, agora que os testes estão todos em seus devidos lugares, eu me sinto muito mais confiante de fazer alterações grandes de código, tendo certeza que eu não vou quebrar o comportamento atual, né? Então, o que nós vimos até agora é bastante condizente com o código de um júnior. Qual é o próximo passo na carreira de um júnior e o que ele deveria, talvez, almejar, né? Começar a se utilizar um pouco mais da orientação a objeto para resolver esses problemas. Estava muito procedural aquele nosso código de produção, onde tinha os vários if e else alinhados, e você batia o olho e você via que era aquele comando procedural, aquela coisa como se a gente estivesse programando há 30, 40 anos atrás, né? Com o advento da orientação a objetos, a gente consegue criar um código um pouquinho melhor. Por exemplo, percebam que dependendo da condição do celular, nós vamos ter um tipo de cálculo diferente. Então, me parece que a condição do celular é determinante para fazer um tipo de cálculo ou não. Tendo como base isso aí, eu criei uma interface chamada Final Price by Condition Calculator, que ela tem a mesma assinatura ou muito parecida com o nosso código original. E quais são as possíveis implementações? Quais são as possíveis condições de um celular? Nós podemos ter um celular numa má condição, numa boa condição e numa condição ótima. A má condição, então, uma calculadora de um telefone de má condição que implemente aquela interface, ela vai seguir as mesmas regras que nós já tínhamos antes. Se não cair nenhum desses aqui, vai cair no fallback aqui, que é o próprio valor passado. Um celular de condição boa, também, vai ter suas condições exatamente iguais às que nós tínhamos antes. É a mesma coisa para um celular de uma condição ótima. Qual foi a maior vantagem disso aqui? É que o nosso código principal, que vocês lembram que ocupava a página inteira praticamente, ele diminuiu para apenas essa quantidade de linhas aqui, né? Então, se for uma condição ruim, eu utilizo aquela classe bad condition e aplico o valor que nós recebemos aqui. Se for uma condição boa, eu chamo good condition. E se for uma condição ótima, eu chamo great condition. Ok, mas como é que... Foi uma alteração grande, concordam? Eu tirei bastante linhas daqui, eu criei uma interface, eu implementei essa interface aqui, enfim, em três classes concretas diferentes. Como é que eu tenho certeza que eu não quebrei nenhum comportamento anterior? Pelos testes automatizados, né? Então, se eu mandar rodar esses testes, eu não deveria ter nenhuma surpresa, eu não deveria ter alterado nenhum comportamento existente desse software. E não alterei. Mas e se eu tivesse alterado? Procura qual é o teste que está falhando, né? Foi algum teste de condição boa? Então isso tem um smell, me dá um cheirinho de que, cara, de repente é nessa classe aqui que está o meu problema. E nota que vai ser muito mais fácil fazer qualquer tipo de alteração aqui e correção aqui, nessas poucas linhas de código, do que naquelas todas aninhadas como estava antes, né? Ok, isso aqui eu consideraria talvez um código de nível intermediário. A pessoa tem uma cobertura de testes, a pessoa se utilizou de algumas ferramentas e técnicas de orientação a objeto para resolver um problema. Mas eu ainda tenho alguns if-else aqui. Se essa quantidade de descontos variar um pouco mais do que isso aqui, é possível que eu incorra em mais elses e ifs aqui, de maneira que isso vá se tornando insustentável, dentro apenas da classe bad condition, por exemplo, mas eu posso repetir o mesmo tipo de problema aqui e aqui na grades também, né? Então, como é que eu evoluo a partir desse ponto para um código daí sim que possivelmente uma pessoa com uma senioridade um pouco maior consiga resolver esse mesmo problema e manter esse código um pouco mais manutenível, né? Já vamos ver isso então.